Olá a todos, sejam muito bem-vindos à nossa primeira aula da disciplina de Matemática Discreta, onde hoje nós vamos aí abordar lógica, que é voltada aí à parte de computação. Então a gente vai ver como que a gente trabalha com lógica, o que tem lógica, onde existe, onde a gente aplica essa lógica aí quando a gente tiver, por exemplo, programando ou desenvolvendo algum sistema e assim por diante. Bom, para começar, já que a gente também vai abordar aí a parte de computação, uma das coisas que é muito comum aí na vida de programadores, que aí eu coloco essa tirinha do vida de programador, onde a gente tem aí uma historinha que é muito comum da gente encontrar. Então, chega um carinha e fala: por que você está se candidatando a essa vaga de programador? E aí ele responde: porque gosto muito de programação, eu programo em Java. Nada contra, tudo bem até então. E aí o carinha com a blusa preta pergunta: ótimo, e sua lógica de programação desenvolve algoritmos complexos? E aí ele responde: eu não sou bom em lógica de programação, odeio lógica de programação, mas sou um ótimo programador. Programação é comigo mesmo. Bom, o que a gente tem aí nesse caso? Olha, simplesmente programar, não necessariamente você vai conseguir desenvolver ou criar soluções de sistemas. Então a gente precisa sim entender de lógica. E aí lógica, matemática, lógica de programação, diversas fontes, né, de um pensamento lógico que a gente precisa aí de tempos em tempos ir aprimorando, ir testando, criando novas soluções e assim por diante. Então, para trabalhar com lógica, aqui a gente vai não somente buscar aquela matemática onde o resultado final é um valor X, ou eu quero saber quanto que dá uma soma aí, uma multiplicação, um cálculo matemático complexo. Para a gente aqui nessa disciplina, a gente vai muito além disso. Então, existe sim a parte numérica, mas a gente também vai trabalhar com aí sentenças, números, preposições, que no final das contas para a gente é tudo uma variável. Na parte de programação, tudo isso daqui poderia ser considerada uma variável simples. Então eu posso colocar sentenças, posso colocar números, posso colocar diversas informações. E baseado nessas informações, a gente vai criar uma lógica. Então, vamos começar, né? Vamos lá, olha só. Eu vou apresentar para vocês duas preposições que muitas vezes podem ser corriqueiras para a gente. Então, a primeira delas é: bolacha e biscoito são coisas iguais. Bom, essa daqui é a primeira preposição, primeira sentença aí que a gente está colocando. A segunda seria: não existe coisa melhor que pão de queijo ou queijo com doce de leite. Nossa, já está me dando até água na boca. Bom, pensem o seguinte: quando vocês escutam essas sentenças, naturalmente é comum a gente pensar: poxa, de verdade, biscoito e bolacha é tudo igual. Ou, não, que isso? Biscoito tem o recheio, bolacha não é só um biscoito de água e sal, é uma bolacha, e assim por diante. Ou seja, essas sentenças, essas frases que a gente coloca, elas podem e muitas vezes elas carregam a ideia de: olha, eu concordo ou não com essa sentença que você está falando. E isso em programação é basicamente uma variável que a gente vai falar: olha, essa variável aí pra gente, ela vai ser verdadeira ou ela pode ser falsa.
Então, olha, bolacha e biscoito não são iguais, eles são diferentes. Ou, sim, queijo e doce de leite é uma maravilha. Bom, como que a gente vai começar então a trabalhar com essas sentenças? Bom, para isso a gente vai utilizar alguns argumentos lógicos. E aí percebam que aqui eu estou falando de matemática, mas ainda eu não coloquei nenhum número para a gente trabalhar aqui. Bom, quais são esses argumentos lógicos? Argumentos vão basicamente ser formas ou operações que a gente vai aplicar sobre essas variáveis lógicas, que a gente vai conseguir verificar se o resultado dela é verdadeiro ou é falso, já que a gente está trabalhando aí com lógica. Bom, então existem aí alguns operadores que eu mostro para vocês aqui nessa tabela. Então, olha, eu posso fazer a operação de negação, de conjunção, disjunção, a disjunção exclusiva, bicondicional ou a operação condicional. Obviamente, a gente vai passar por cada uma delas com um pouco mais de detalhes. Bom, a negação, ela vai utilizar este símbolo aqui, ou então um traço sobre essa nossa variável P, tudo bem? A conjunção, ela vai receber este símbolo, onde a conjunção ela vai ser aplicada sobre duas variáveis distintas, P e Q, por exemplo. A disjunção utiliza este símbolo, a disjunção exclusiva é essa bolinha com um mais, a condicional será uma seta e a bicondicional uma seta apontando para os dois lados. Bom, vamos então analisar cada uma dessas operações aí com um pouco mais de detalhes. Primeiro, a negação, ela traz aquele sentido de negação, de ser contra, de contrário, uma ideia oposta àquilo que foi colocado. Bom, e novamente percebam que a negação ela é aplicada sobre uma única variável. Bom, para isso, a negação ela pode ser associada aí à nossa fala, mas não necessariamente isso vai acontecer, que vai ser alguns exemplos aqui que eu mostro para vocês. Então, olha só, se alguém faz a afirmação para vocês, hoje é sexta-feira. Bom, qual que seria a negação dessa frase? A negação seria, hoje não é sexta-feira. Simples. Bom, uma outra afirmação, o meu salário é maior do que R$1.000. Bom, a negação disso, ela segue um sentido matemático. Como assim? Olha, se o seu salário é exatamente R$1.000, então ele não é maior do que R$1.000. Ou seja, a negação de maior, ela é menor, óbvio, ou igual, porque o igual ele faz parte dessa negação, ele não está incluso no maior. A mesma lógica a gente pode falar de idade mínima de 18 anos. Ou seja, vamos supor que isso daqui fosse um filme, uma apresentação. Se você tem exatamente 18 anos, você tem a possibilidade de acessar aí esse espetáculo, por exemplo. Ou seja, a idade mínima ele vai ser 18 para cima. Então, o 18 está incluído nesse caso. Ou seja, a negação disso seria a idade tem que ser menor do que 18, porque o 18 não está incluído nessa negação. Bom, vamos dando continuidade aí ao operador de conjunção.
conjunção e também a disjunção, que vocês vão ver logo em seguida, eles são muito aplicados ou muito relacionados àquela lógica de conjuntos que a gente estuda no ensino fundamental. Onde que a gente tem essa aplicação de conjuntos? A gente fala, eu tenho um conjunto e outro conjunto, tá? Em programação é também associada aí a lógica AND, a lógica de operação discreta AND. Bom, qual que é o sentido dela, tá? Eu poderia falar, olha, o sol está brilhando e chove no momento, ou mas chove no momento. Significa então que a primeira sentença, o sol está brilhando, ela acontece junto do momento aqui do chover no momento. Ou seja, para que isso aconteça, as duas sentenças elas têm que ser verdadeiras. Então, existe a possibilidade sim do sol estar brilhando e ao mesmo tempo chover no local. Bom, para apresentar os resultados possíveis dessa comparação de sentenças, geralmente a gente usa uma tabela verdade, que é o nome dado a essa tabela aqui. Então, olha só, o que a gente tem na conjunção? Para que o conjunto das duas sentenças sejam verdades, a primeira precisa estar acontecendo, então o sol precisa estar brilhando, e a segunda, que é chover, ela também precisa estar acontecendo ao mesmo tempo, para que o conjunto seja verdadeiro. Agora, se somente uma delas for verdadeira ou nenhuma das duas for verdadeira, então como resultado a gente tem que a sentença, o conjunto da sentença será falso, será mentira. Bom, a outra possibilidade, né, como dito, foi a de disjunção, que segue aí a lógica ou em programação a lógica OR. Bom, qual que seria a ideia aqui neste formato, nesse operador? Qualquer uma das sentenças que foram colocadas, ela pode ser verdade. Então, qualquer uma das sentenças sendo verdadeiras, o resultado final nosso será também verdadeiro. Ou seja, ele vai seguir este formato aqui de tabela verdade, onde para que a saída ou para que o resultado seja verdadeiro, eu preciso de pelo menos uma das sentenças sendo verdadeiras. Isso será uma necessidade mínima aqui, é a ideia de inclusão aí de qualquer possibilidade. Então, qualquer um que possuir uma sentença verdadeira, o conjunto como um todo será verdadeiro. Bom, para isso, logo em seguida, né, a gente tem aí a disjunção exclusiva. Por que uma disjunção exclusiva? Ela considera a possibilidade de que a união de duas sentenças verdadeiras talvez não seja tão verdadeira assim. Ou seja, ela vai excluir algumas possibilidades que talvez não fizessem tanto sentido aí quando a gente está analisando. Por exemplo, vamos falar o seguinte, olha, vamos considerar a sentença: hoje eu vou dormir o dia inteiro. Ou, que é a ideia de disjunção, né, de união aí dessas duas sentenças, ou assistir às aulas online. Bom, na prática, né, isso daqui talvez pudesse até acontecer. Então, vou falar o seguinte, olha, o que aconteceu? O aluno, ele colocou para ele entrar na aula online e logo depois disso ele foi dormir.
Ou seja, ele basicamente ludibriou ali um professor falando que ele estava online para receber, por exemplo, uma presença. Só que a gente sabe que se os dois forem verdades ao mesmo tempo, é um pouco estranho que eles aconteçam. Ou seja, ou você vai dormir ou você vai assistir a aula. Então, para isso, a disjunção exclusiva ela vai falar: olha, não tem como você fazer os dois ao mesmo tempo. Então, para isso, se você me disser que você está sim fazendo os dois, eu vou dizer para você, como resultado, como resposta, que é mentira. Ou seja, o resultado da nossa tabela verdade seria esse daqui. Olha, ou você faz um, ou você faz o outro. E aí, se você fizer um ou o outro de forma exclusiva, então eu concordo que você atuou corretamente aí em alguma dessas sentenças, ou na sentença como um todo. Agora, não existe a possibilidade de você fazer os dois ao mesmo tempo. Essa possibilidade será dada como falsa. E, caso você não faça nenhuma das duas atuações, isso também será considerado um resultado falso. Bom, dando continuidade à operação de condição, o operador condicional. Esse daqui ele é muito simples. Veja só, ele indica alguma ação que ela precede uma outra. Ou seja, se acontecer esse evento P, então, como resultado, a gente vai ter aí a existência de Q. Ou seja, o P precisa acontecer antes para que então a gente tenha o Q. Ou a existência de P implica em Q. Então, se o P acontece, então o Q obrigatoriamente tem que acontecer. Ou a gente pode aí inverter a ordem, né? Então eu falo, olha, Q só irá acontecer se antes ocorrer essa sentença, essa operação, esse evento P. Então, a ideia de o P precisa acontecer antes para que depois aconteça o Q, ela é aplicada nesse nosso operador. Bom, só que aí percebam o seguinte, ela é um pouquinho, digamos, traiçoeira. Porque, olha só, se a gente tem o P, então se o P foi verdadeiro, então obrigatoriamente o Q deveria ser verdadeiro. Então, caso os dois sejam verdadeiros, a gente tem como resposta verdade. Agora, se o P foi verdadeiro e como resultado a gente tem o Q sendo falso, essa ideia de condição ela foi quebrada. Ou seja, o resultado ele não é possível de acontecer. Agora, quando a gente fala do P ser falso, ou seja, o que acontece aqui se a nossa primeira sentença for falsa? Qual que é o resultado? A lógica aqui é que ela pode ser verdadeira. Ela será verdadeira. Em qual sentido? Olha, quando eu digo se P, então Q, eu estou analisando somente as possibilidades do P ser verdadeiro. Ou seja, se o P é falso, o Q ele pode ainda acontecer ou pode também não acontecer. A condição ela não me fala com clareza a ideia do P ser falso. Então, como resultado, a gente indica que ele será verdadeiro. Por quê? O que pode ou não acontecer.
se ele acontecer, isso será satisfatório. Se ele não acontecer, ele também será satisfatório. Que é isso daqui que eu estou mostrando para vocês. Então, o P, ele é verdadeiro, beleza? E aí, se o Q é falso, então como resultado a gente tem falso. Se o Q é verdadeiro, então como resultado a gente tem verdade. Só que a condição, ela não indica aí a lógica de P ser falso. Então, como resultado, a condição do primeiro termo ser falso será sempre verdadeiro. Bom, e aí, por fim, de certa forma, para tirar um pouco desse problema gerado pelo não aparecimento da condição do primeiro termo ser falso, a gente tem aí o operador bicondicional. Qual que é a lógica do bicondicional? Ela vai trabalhar tanto com o sentido P para que, ou seja, o P acontecer primeiro para que o Q aconteça, ou o Q acontecer primeiro para que depois o P aconteça. Ou seja, ele vai analisar os dois possíveis caminhos aí da nossa condicional. Como resultado, a gente tem o P sendo verdadeiro e o Q sendo verdadeiro, isso será verdade. Só que percebam que aqui faz mais sentido, né? Se o P for verdade, o Q obrigatoriamente deveria ser verdade. Mas se a gente tem falso, então o resultado será falso. E no sentido contrário, se o Q é verdade, o P deveria ser verdadeiro. Se ele for falso, é falso novamente como a resposta. Mas, assim como acontece na condicional, se um for falso e o outro foi falso também, essa condição será dada como verdade. Por quê? Eu não consigo saber exatamente, eu não consigo indicar qual que é o resultado que a gente vai ter aqui no outro valor, considerando o P inicial ou considerando o Q inicial. Então, como resultado, a gente tem aqui a aplicação de essa proposta, essa operação, ela é verdadeira. Bom, isso daqui é a parte inicial da lógica. Na próxima aula, a gente vai aí começar a trabalhar com as propriedades que a gente vai aplicar com esses nossos operadores. Então, galera, até a próxima. Muito obrigado a todos.